Linha Internacional. Tá aí, repercussões no Brasil, e agora a gente vai lá para os Estados Unidos saber como está esse day after, depois de tudo que aconteceu por lá. Tivemos, durante a madrugada, a confirmação pelo Congresso da vitória de Joe Biden, a sessão pôde ser reiniciada, e quem não deve ter dormido nada de ontem para hoje é ele, Eduardo Barão. Tudo bem com você, Barão? Fala, Isabel. Boa noite para vocês aí no Brasil. Por enquanto, tudo mais tranquilo hoje, depois do caos que a gente acompanhou ontem em Washington. Pois é, né, Barão? É um dia que vai ficar para a história. Todo o mundo olhou com olhares perplexos. Nossa senhora, perplexos. A pessoa vai querer falar Anitta, gente, é isso que sai. Com olhares perplexos, o que aconteceu ontem nos Estados Unidos. E eu queria que você trouxesse pra gente, um pouco do que está acontecendo hoje, de rescaldo em relação a essa situação gravíssima. E tem um ponto que é bastante interessante, Eu estava até olhando algumas matérias sobre Estados Unidos. Parlamentares como Nancy Pelosi estão defendendo que se invoque a 25ª emenda da Constituição americana, Barão? Isso significaria que Trump, se isso fosse feito, não terminaria o mandato, aí beirando 13 dias somente no cargo, Como é que tá esse debate, hein, Barão? Alguma chance disso vingar, ou é mais uma pressão, é mais um movimento político? A gente vai ter que acompanhar nas próximas horas, Isabel. A Nancy Pelosi é a principal adversária de Trump, a mais ferrenha adversária, presidente da Câmara, que acabou de ser reeleita e vai ficar no comando da casa por mais 4 anos. E ela disse que se o vice-presidente Mike Pence, que tem o poder de evocar essa 25ª emenda e, junto com outros ministros, determinar o afastamento de Donald Trump do poder, se isso não acontecer, ela vai autorizar a abertura de um processo de impeachment na Câmara e aí pode ter prosseguimento no Senado dos Estados Unidos. O que a gente está vendo nesse momento é um receio de parlamentares democratas, mas também parlamentares republicanos, do mesmo partido Donald Trump, dizendo que ele não tem mais condições de continuar no comando da Casa, da Casa Branca, mesmo faltando 13 dias para a posse de Joe Biden. Há um receio muito grande desses parlamentares, também de governadores do partido de Trump, dizendo que a hora de Trump deixar o poder já chegou. O fato é que nesta manhã há uma segurança, dia seguinte, nessa quinta-feira, há uma segurança muito, mas muito maior na capital dos Estados Unidos, depois das cenas lamentáveis que a gente acompanhou de invasão ontem no Congresso americano. 68 pessoas foram presas, 4 pessoas morreram após o ataque de ontem, e hoje o FBI já avisou que, além de pedir todas as câmeras e o auxílio mesmo de testemunhas da população, ele vai atrás de cada um daqueles que acabaram invadindo, quebrando as leis, invadindo o prédio do Congresso dos Estados Unidos. Então é bem possível que nas próximas horas a gente continue tendo desdobramentos dessa história, lembrando que Donald Trump, desde ontem, não pode usar o Twitter, a rede social, e hoje tanto o Instagram quanto o Facebook simplesmente baniram Donald Trump das 2 redes sociais, as contas de Trump, dizendo que ele só vai voltar a ter acesso quando acabar o mandato dele no próximo dia 20 de janeiro. Barão, alcançamos hoje 200 mil mortos no Brasil por coronavírus. 1.800 pessoas perderam a vida para a doença nas últimas 24 horas. Ontem, a gente conversava com você aqui que eram cerca de 3 mil pessoas que tinham morrido nos Estados Unidos por coronavírus. Um número que aumentou, mais 1.000 mortes. Então temos quase 4 mil pessoas que morreram de coronavírus nas últimas 24 horas por aí. É isso, Bruna. Ontem foram 3.700, hoje 3.964, ou seja, quase 4 mil pessoas morreram nas últimas 24 horas, algo inacreditável. A gente fala muito sobre números, A gente parou, quando você fala de números, você perde um pouco a sensação do que significa isso, 4 mil pessoas. Mas é mais do que qualquer comparação com guerras anteriores, é mais do que o que aconteceu aqui nos atentados de 11 de setembro. Enfim, é um número inacreditável, é algo que você não consegue conceber. A gente está diante de um cenário terrível, mesmo com o início da vacinação, porque não é só essa situação envolvendo as mortes, também diariamente o número de internados vem aumentando. Hoje são 138 mil pessoas espalhadas por diferentes hospitais do país, alguns que estão completamente lotados, com motoristas de ambulância decidindo quem entrar ou quem não levar para um hospital porque não cabe.
Ou seja, é um cenário terrível no meio dessa crise política que teve ontem, sem dúvida nenhuma, o estágio mais elevado em meio a essa sucessão presidencial nos Estados Unidos. E, Barão, que tá todo mundo de saco cheio da pandemia, a gente já sabe, em qualquer lugar do mundo. Ninguém aguenta mais, especialmente quando a gente pensa em uma nova restrição. Mas quando a gente tem quase 4 mil mortos nas últimas 24 horas, essa restrição começa a se fazer cada vez mais necessária. Como que tá o dia a dia aí em Nova York? O que você vê quando você anda pela rua? As pessoas continuam sem usar máscara, continuam andando como se não houvesse pandemia, enfim, como se os 4 mil mortos não existissem? As restrições variam de estado para estado, Bruno. Então, por exemplo, na Califórnia já está funcionando há bom tempo o toque de recolher. A mesma situação, e o lockdown. A mesma situação você observa no estado de Ohio. Aqui em Nova York, as restrições foram aumentadas recentemente depois que o governador Andrew Cuomo anunciou o fechamento de bares e restaurantes nas partes internas. É possível continuar consumindo, mas ao ar livre, nas calçadas, enfim, no meio da rua, onde tiver espaço. A gente sabe muito bem que a cidade de Nova York, o estado de Nova York, chegou a ser o epicentro do coronavírus do mundo. E desde então, algumas medidas rígidas foram tomadas. Por exemplo, teatros seguem fechados desde então, cinemas também não estão funcionando. Todas as arenas de esporte não têm público. Agora, quando eu cheguei aqui, você tinha apenas serviços essenciais abertos, farmácias e supermercados. As lojas agora estão funcionando, estão abertas. Mas você tem um limite de pessoas que podem frequentar, podem entrar, sempre tem um segurança na porta contando quantas pessoas estão no interior. Agora, você perguntava sobre o dia a dia. Nova York não é nem de longe a cidade que eu conheci e que muitas pessoas estão acostumadas a ver nos filmes. Nova York chegou a ser uma cidade fantasma quando eu cheguei aqui e hoje é uma cidade do interior. Você tem movimentação muito, mas muito reduzida nas ruas. Você não tem essa aglomeração que você costumava ver no filme. Metrô, por exemplo, nunca está lotado. Você vê as pessoas, sim, utilizando máscara, obrigatória a utilização de máscara. Então, Nova York conseguiu, de alguma forma, segurar o ímpeto que a gente está observando agora, apesar, em outros estados, apesar de também ter aumentado a quantidade de contaminações por aqui. Eduardo Barão, correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação nos Estados Unidos, ao vivo todos os dias aqui na Rádio Bandeirantes. Barão, valeu, até amanhã, bom trabalho por aí. Bom descanso já, né? Quase. É mais ou menos. Eu tenho um jogo da NBA para fazer à meia-noite, convido todo mundo para acompanhar. Eu vou até às 3 horas da manhã no horário de Brasília. Mas é quase um descanso. Faz de conta que eu vou descansar a partir de agora. Tem Jornal da Band com um link ao vivo, depois tem o Band Notícias, tem o Jornal da Noite, aí tem o jogo da NBA. Mas faz de conta que eu vou descansar. Vixe, bom trabalho para vocês. Pronto, final de semana tá quase aí. Foco, fé e Até força, mais. Barão. Beijo. Tchau, tchau.